Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo Vasconcelos e esta é a nossa 18ª aula do curso completo, com todos os escritores que compõem a matriz de referência de nono ano do SPAES de Matemática. Sejam todos bem-vindos ao canal Matemática Básica. Na aula de hoje, a gente vai estudar o descritor 51, que tem por redação resolver problemas usando as propriedades dos polígonos, soma dos ângulos internos, número de diagonais e cálculo do ângulo interno de polígonos regulares. Bom, vamos entender primeiro como se calcular e o conceito de diagonais de um polígono convexo. Imaginemos aqui esses 4 vértices que formam o polígono ABCD. Tá certo? Aqui eu tenho os lados, olha só. AB é um lado, BC, CD e DA, certo? Na sequência, os 4 lados, ok, pessoal? Agora vamos traçar isso daqui, que são as diagonais que eu marquei em vermelho, olha só. AC e BD ou DB são as 2 diagonais, tá certo? Vamos chamar de N o número de lados desse polígono. Observe, ó, 1, 2, 3, 4. N vai ser igual a 4 porque ele tem 4 lados. Tá legal? Agora vamos imaginar os vértices, os pontos aqui desse outro polígono, que é um pentágono, olha só. O pentágono ABCDE, cujos lados vai ser AB, AB, BC, CD, DE e EA. Certo? Esses são os lados que compõem o polígono, esse polígono do pentágono. Agora vamos traçar as suas diagonais. Olha só. Eu estou marcando em vermelho. Nós temos a diagonal AC, AD, BE, BD e CE. Certo? Observe que este polígono, o pentágono, ele tem 5 lados, que é o N, olha só. N é igual a 5. E também ele vai ter 5 diagonais, observe, ó. São de vermelho. Inclusive, este é o único polígono cujo número de lados e o número de diagonais são iguais. É somente o pentágono, certo? Não existe outro. Agora, olha que interessante, ó. Vamos imaginar aqui do polígono do vértice A. Do vértice A só parte uma diagonal, que é essa que vai até o C. Vamos pegar o mesmo vértice A aqui, né, da outra figura. Vai partir 2 diagonais dele. Ó. Uma que vai até o D e outra que vai até o C. Com isso, a gente pode concluir, ó, o número de diagonais que partem de um único vértice, ou seja, de um único ponto, é sempre D de um único vértice é igual a N menos 3. Ó. Aqui o N, que é o número de lados, é 4. 4 menos 3, 1. Então, de cada um desses vértices aqui, só vai partir uma diagonal, ó. Uma desse vértice e uma desse vértice. A mesma fórmula aqui, ó. N menos 3. O N aqui é 5, né? 5 menos 3, 2, ó. Então, de cada vértice, de cada ponto, só vai partir 2 diagonais aqui, ó. Uma, 2. Se for do vértice E, ó. Uma também e 2 também. Tá certo? Isso para cada vértice, para um único vértice, né? Agora, para calcular o número de diagonais, né, de todas as diagonais de qualquer polígono convexo, a gente usa essa fórmulazinha aqui, ó. D, que é o número de diagonais, vai ser igual a N vezes, abre parênteses, N menos 3, fecha parênteses, sobre 2. Onde N é o número de lados, né, aqui, ó, do polígono. E D é o número de diagonais, tá legal? Bom, agora vamos aprender sobre a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Vamos imaginar este paralelogramo aqui, olha só, ABCD, tá certo? Esse paralelogramo ele vai ter os seus ângulos internos, olha só. Então, eles aqui destacados, ó, o ângulo ABCD, aqui eles destacados, ok? Agora, pessoal, vamos imaginar um prolongamento. Interessante, ó. A soma de todos os ângulos internos de um polígono convexo, ela vai variar de acordo com a quantidade de lados. Né? Quanto mais lados o polígono tiver,
maior será a soma dos seus ângulos internos. Então, isso varia de acordo com a quantidade de lados. Agora vamos imaginar um prolongamento aqui, ó, desse lado AB, ó, nesse sentido. Consequentemente, nesse mesmo sentido, vamos imaginar o prolongamento do lado AD, agora nesse mesmo sentido, um prolongamento do lado CD e um prolongamento nesse mesmo sentido no lado BC, certo? Feito esses prolongamentos com todos os lados, vamos destacar esse ângulo K aqui, ó, externo da figura, não está dentro, ele está fora. Esse ângulo X, esse ângulo Y e esse ângulo Z. Esses ângulos destacados aqui em vermelho são os ângulos externos, certo? São os ângulos externos dessa figura. Agora, isso aqui é muito interessante, ó. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é sempre igual a 360 graus. Ou seja, aqui eu tenho um quadrilátero, figura de 4 lados, né? E se eu somar esses 4 ângulos de fora, os externos, ó, K mais X mais Y mais Z, vai dar 360 graus. Mas se eu tivesse, por exemplo, um octógono com 8 lados, ele ia ter 8 ângulos externos. E se eu somasse esses 8 ângulos externos de fora, também ia ser igual a 360. Então, é assim, ó, os ângulos externos, a soma deles, nunca vai mudar. É sempre 360 graus. O que vai mudar é a soma dos ângulos internos, que varia de acordo com a quantidade de lados, tá bom? Então, observe, ó, esse ângulo aqui de dentro, em azul, é o ângulo interno. Esse ângulo aqui de fora, em vermelho, é o ângulo externo da figura, certo? E se eu somar ó, o ângulo interno mais esse ângulo externo, vai ser 180 graus. E é fácil de perceber isso, porque aqui a gente tem uma reta, né? E aqui é a metade de uma volta, que é 180 graus, um ângulo raso, né? Então, esse ângulo mais esse é 180 graus. Ou AI, ângulo interno, que é esse, mais AE, ângulo externo, que é esse, é igual a 180 graus. Tá legal? Bom, a gente já aprendeu que se eu somar o ângulo interno mais o externo, vai dar 180. E se eu somar todos os ângulos de fora, esses de vermelho externos, vai dar sempre 360. E também a gente aprendeu que os ângulos internos, a soma deles varia de acordo com a quantidade de lados. Para isso, a gente tem uma formulazinha para calcular. Ó. SI, ou seja, soma dos ângulos internos, vai ser igual a n menos 2 vezes 180. E esse n é o quê? É o número de lados. Né? Então, vai ser o número de lados da figura do polígono menos 2 vezes 180. Aí eu vou ter a soma de todos os ângulos internos, esses e azuis, de qualquer polígono. Tá legal? Bem simples, né? Vamos ver na atividade que na prática tudo fica mais fácil. Olha só. Calcular o número de diagonais do octógono. Bom, o octógono, está aqui ele, ó. Desenhei um aqui, né? O octógono A, B, C, D, E, F, G, H. Ele tem 8 lados, pode perceber, ó, N igual a 8, certo? E quer saber o número de diagonais. Qual é a fórmula para calcular o número de diagonais? É essa daqui, ó. D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Então, eu já sei que o octógono tem N igual a 8, número de lados 8. É só substituir na fórmula o N pelo seu valor aqui, nesse caso, que é 8. Fica assim, ó. D igual, no lugar desse N, bota 8. No lugar desse N, bota 8. Repete o menos 3 e o 2 da fórmula. E aqui, pessoal, olha só. Eu vou ter que resolver isso aqui que está dentro do parênteses, ó. 8 menos 3 é 5. Então, vai ficar 8 vezes isso daqui, que é 5, sobre 2. 8 vezes 5... vai dar 40, e 40 dividido para 2, 20. Então, D, que é o número de diagonais, é 20. Então, o octógono ele tem 8 lados e tem 20 diagonais, item correto, item C. Tá legal? Se fosse traçar todas as diagonais aqui, iria ser 20. Lógico que para fazer isso manualmente é um trabalho muito grande, então, pela fórmula vai bem mais fácil, né? Atividade número 2 que diz assim, calcular a soma dos ângulos internos de um decágono. Aqui a figura de um decágono, né? Ó. Um decágono é um polígono que tem 10 lados. Deca significa 10. 10 lados. Aqui, ó, n igual a 10. Para calcular a soma dos ângulos internos, eu vou ter que usar essa fórmula. SI é igual a n menos 2 vezes 180. Essa é a fórmula. Onde n é o número de lados, que neste caso é 10. Eu só substituir esse n por 10. Olha como é simples.
Então vai ficar SI igual, ó, 10, que é o lugar do N, né? 10 menos 2, que é 8, vezes 180. Então vai ficar 8 vezes 180, está aqui a continha, e vai ser 1440. Então a soma de todos esses ângulos aqui, ó, dos 10 ângulos aqui de dentro, vai ser 1440 graus. Isso no decágono, item C. Certo, pessoal? Atividade de número 3, que diz assim, questão que já caiu no SPAES, olha só. Observe a figura abaixo, formada por 6 pentágonos regulares e um losango. Aí vem a pergunta, nessa figura, a medida do ângulo B, que é esse daqui, ó, em graus é, olha só, a questão ela diz que essa figura é formada por 6 pentágonos regulares, tá aqui eles, ó, certo? Então, o pentágono ele tem quantos lados? 5. Então, o N é igual a 5. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Ele vai ter 5 ângulos, observe, está destacado aqui em vermelho. E eu vou calcular a soma desses 5 ângulos. Certo? A soma de todos esses 5. Tá certo? Então, para fazer isso, eu vou usar essa fórmula, SI igual a N menos 2 vezes 180. Tá legal? E vou substituir o N por 5. Né, que é o valor dele aqui nesse caso. Então, ó, 5 menos 2 vai dar 3, e 3 repete vezes 180, 3 vezes 180 é 540. Agora, olha que interessante, a questão fala que esses pentágonos são regulares. Ó, aprendam isso, pessoal. Na matemática, quando se fala que uma figura, um sólido é regular, isso significa dizer que ele tem todas as medidas iguais. Então, todos os lados vão ser iguais, consequentemente, todos os ângulos vão ser iguais, mesma medida. Então, eu vou dividir 540, que é a soma desses 5 ângulos, pelo total de ângulos, que é 5, tá aqui, ó, que deu 108. Então, eu descobri que cada um desses ângulos vai medir 108 graus. Como todos esses polígonos são regulares, consequentemente, se esse ângulo mede 108, esse daqui de baixo ó, também vai medir a mesma coisa, 108. São todos iguais. Certo? Aí, olha só, esse ladinho, esse ângulozinho aqui que eu destaquei de verde, certo? Eu vou chamá-lo de X. Agora, observe bem, ó, se eu começar bem aqui e fizer esse contorno todinho até chegar aqui de novo, eu vou dar uma volta completa. E uma volta completa, a gente sabe que mede 360 graus. Portanto, se eu somar 108 com 108, mais esse pedaço aqui verde, esse ângulo verde que é X, eu vou ter 360 graus. Eu vou fazer isso para encontrar o valor desse ângulo aqui, ó, desse losango, que é X. Tá certo, pessoal? Então, vamos aqui, ó. 108 mais 108 mais x igual a 360. Ó. Esse com mais esse com mais esse, 360. Então, x vai ser igual a 360. Esse 108 e esse 108 passa para o outro lado menos, né? Ó. E aí, 360, x vai ser igual a 360. Ó. 108 e 108, eu estou devendo 108, estou devendo 108. Eu fico devendo 216. 360 menos 216, olha só, 144, portanto, x vai ser igual a 144 graus, certo? Agora, olha só, propriedade dos losangos. A figura diz que isso aqui é um losango, ó. Esse ângulo vai ser igual a esse, né? E este vai ser igual a este. Então, se esse aqui é B, esse aqui também vai ser B, de cima, o oposto. Se esse é X, esse daqui também vai ser X. Só que o X eu já sei que é 144. Outra propriedade dos losangos e de qualquer quadrilátero convexo, olha só. Se eu somar os seus 4 ângulos, vai ter que dar 360 graus também. É isso que eu vou fazer, olha só. Vou somar x mais b, esses 4 ângulos, e vai ser igual a 360. Só que o x eu já sei que é 144. Então, no lugar desse x, eu boto 144, mais outro x, 144, e b mais b é 2b, igual a 360. Eu vou isolar, aliás, vou logo somar aqui, ó, 144 mais 144 dá 288. Mais 2b igual a 360, eu repito. Isolo 2b igual a 360, e esse 288 passa para o outro lado, menos. Então, 2b vai ser igual a 360 menos 288, vai dar 72. b vai ser igual a 72, dividido por esse 2, ó, que vai dar 36. Então, a questão quer saber o valor do item do ângulo B, que é 36 graus, ó. 36 graus, item A. Ok, pessoal? Questão de número 4, olha só. Questão que já caiu SPAES também.
Lucas desenhou uma figura formada por dois hexágonos regulares. Veja o que ele desenhou. Olha só, dois hexágonos regulares. Pessoal, nessa figura, a soma das medidas dos ângulos x e y é, olha só, dois hexágonos regulares. O hexágono ele tem quantos lados? 6. N igual a 6. Tá certo? Então, vamos calcular a soma dos ângulos internos de um desses hexágonos, né, que são iguais. Vou substituir o N pelo seu número de lados, que é 6, na fórmula SI igual N menos 2 vezes 180. Logo, SI vai ser igual a 6 menos 2, porque o N é 6, vezes 180. 6 menos 2 é 4. 4 vezes 180 é 720. Como essas figuras são regulares, os ângulos são do mesmo tamanho. E os lados também. Então, esses 720 graus, eu vou dividir ele em 6 ângulos. Ó. São 6 do mesmo tamanho. 720 dividido para 6 dá 120. Isso significa dizer que esse ângulo aqui mede 120 e esse x também mede 120. E a questão, ela quer saber quanto é, olha só, x mais y, né? Essa figura soma, né? Você tem que somar os dois, x mais y. Ou seja, 120 com mais 120, 240 graus, item D. Bem simples, né? Esta. Questão de número 5. Olha só, um polígono regular tem 20 diagonais. Determine o número de lados desse polígono. Olha só. Para de diagonais, eu vou ter que usar a fórmula das diagonais, que é essa. D é igual a n vezes n menos 3 dentro do parênteses sobre 2. Tá certo? Só que a questão já me dá o D, que é 20. Ó, 20 diagonais. E quer que eu descubra o n, que é o número de lados. Certo? Ó, o D é 20. Eu vou substituir na fórmula. No lugar do D, eu boto o valor dele, que é 20. E o resto, eu repito. Olha, não muda. Descobri o n. Eu vou pegar esse 2 que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando, vai ficar 2 vezes 20, tá certo? E aqui eu vou distribuir, ó, n vezes n, n ao quadrado. N vezes menos 3, na verdade é para ser menos 3n, né? Aqui tem mais 3n, mas é menos 3n, olha só. Desconsidere esse mais, certo? O correto é esse aqui, é menos 3n, tá bom? Menos 3n. Aí aqui multiplicando, ó, 2 vezes 20 é 40 e repete n ao quadrado menos 3n. Por favor, desconsidere esse mais, é menos, porque mais com menos é menos. Aí agora eu vou só organizar em forma de equação de segundo grau, olha só. N ao quadrado menos 3n, esse 40, ele passa para cá, menos 40, sobra 0 aqui. Então vai ficar assim, ó, n ao quadrado menos 3n menos 40 igual a 0, certo? N ao quadrado menos 3n menos 40 igual a 0. Equação de segundo grau, a gente é acostumado a fazer na variável x. É só imaginar que esse n é um x. Pronto. Vamos calcular o valor de a, b e c. Ó. A vai ser 1, fica perto do termo ao quadrado. B é menos 3 e c é menos 40. Vamos calcular o discriminante delta pela forma b ao quadrado menos 4ac. No lugar do b eu boto menos 3, que é o valor dele. Menos 4 da fórmula eu repito. A, que é 1, vezes o c, que é menos 40, dentro do parênteses. B ao quadrado sempre é mais, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 40 é 160. Aí eu jogo os sinais, ó, menos com 1 que é mais, menos com mais é menos, e menos com menos do 40 vai dar mais. 9 mais 160, 169, esse é o valor do delta. Vamos para a fórmula, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, tá certo? Eu vou repetir o menos da fórmula e o b, que é menos 3, eu boto dentro do parênteses. Dois sinais juntos, tem que separar por parênteses. Repete o mais ou menos, a raiz quadrada do delta, que é 169, está aqui ele, sobre 2 vezes o 1, que o a é 1. Ó. Agora aqui, ó, menos com menos vai dar mais, vai ficar mais 3, não precisa botar o mais, repete o mais ou menos. A raiz quadrada de 169, pessoal, é 13. 13 vezes 13 é 169, e 2 vezes 1, 2. Feito isso, eu vou dividir a equação em duas, né? O x'. No x' eu vou pegar o mais, ó. 3 mais 13 sobre 2, certo? 3 por mais 13 é 16. 16 dividido para 2, 8. No x', x2', olha só, eu vou pegar o menos.
3 menos 13 sobre 2. 3 menos 13, eu estou devendo 13 e pago 3, fico devendo 10, né? Menos 10 dividido para 2 é menos 5, x em linha é menos 5. Aí você pode pensar, puxa, eu encontrei menos 5 e 8, e aqui tem menos 5 e tem 8, então a resposta está errada, né? Tem duas respostas corretas. Calma. A questão quer saber o número de lados de um polígono. Pessoal, o número de lados de um polígono não pode ser negativo. Ou ele vai ter pelo menos 3, que é um triângulo, né? Ou mais. Não tem como ele ter menos 5 lados, então a gente descarta. Né? Descarta esse item. A única resposta plausível para essa questão é essa daqui. Ó. 8, o número de lados é 8, é um octógono. Lembra que numa das questões anteriores a gente viu que o octógono, a gente calculou o número de diagonais dele, que era 20? Né? Aqui é a questão inversa. Né? Pode acontecer de ela dar o número de lados e você calcular diagonais, ou dar o número de diagonais e você encontrar o número de lados. Né? Aqui deu o número de diagonais e encontrei o número de lados, que é 8. Tá certo? Questão de número 6, que diz assim, na figura ABCDE é a representação de um pentágono regular. O valor de x menos y é. Bom, olha só. SI vai ser igual a n menos 2 vezes 180. Aqui ele é um pentágono, ele tem 5 lados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então n é 5. No lugar desse n eu vou substituir por 5. 5 menos 2 vezes 180, eu vou descobrir a soma desses 5 ângulos aqui. Ó. 5 menos 2 é 3. 3 vezes esse 180, 540 graus. Como o pentágono é regular, eu vou dividir 540 para 5, que vai dar 108. Então, cada um desses ângulos aqui, ó, esse e esse y também, todos eles vão ser 108 graus. Tá legal? Coloquei só esses dois aqui para exemplificar, né? Mas esse também é 108, esse também e esse também. Bom, agora aqui eu tenho um triângulo, olha só. A, E, B. O y eu já sei que é 108 e esses dois x são iguais. E a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Então eu vou somar 108 com mais x igual a 180. X com mais x é 2x, igual a 180. Esse 108 está mais, passa para o outro lado da igualdade menos. Então 2x vai ser igual a 72, né? 180 menos 108 é 72. X vai ser igual a 72 dividido para 2, que dá 36. Então, eu descobri que esse aqui é 36 e esse daqui também é 36. Bom, a questão ela quer saber quanto é x menos y. Eu já sei quanto é o x e já sei quanto é o y. Vamos resolver. O x é quanto? 36. E o y? 108. Então, é como se fosse assim. Ó, eu vou pagar 36 e estou devendo 108. Eu estou devendo mais do que eu vou pagar, então eu vou ficar devendo ainda, que é menos. E 108 tirando 36, 72, fico devendo 72. Ok, pessoal? Atividade número 7. Na figura ABCDE é a representação de um pentágono regular. Qual é a medida x do ângulo x do triângulo DFE? Olha só. Da atividade anterior, a gente já sabe que o ângulo, né, de um pentágono regular é 108 graus, né? A gente vai calcular a soma deles, né? Vai dar 540. E divide para 5, vai dar 108 cada uma. Tá certo, pessoal? Bom, sabendo disso, olha só que interessante. Esse daqui também é 108. Aqui eu vou chamar de A, ou alfa, e esse aqui também. Certo? Aqui é um ângulo raso, olha só. Metade de uma volta, que é 180 graus. Então, se eu somar 108 mais A, vai dar 180 graus. É isso que eu vou fazer, então. Eu vou isolar o A igual a 180 menos o 108, que é 72. Então, como A é igual a A, ó, são iguais, então esse é 72 e esse é 72. Então, eu já descobri que aqui é um triângulo isósceles, né? Ó, porque quando tem dois ângulos iguais e um diferente, o triângulo é isósceles. Então, esse lado vai ser igual a esse. E esse é diferente. Bom, e se eu somar, então, 72 com mais 72 com mais x, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto? 180 graus, né? Então, é isso que eu vou fazer. Eu isolo o x, vai ser igual a 180. Esse 72 mais 72 passa para o outro lado menos, né? Os dois, ó. Então, 180, x vai ser igual a 180. Estou devendo 72, estou devendo 72, fico devendo 144, que é menos. E 180 menos 144, 36. Portanto, item correto, item A, x é igual a 36 graus.
Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, aprendido. Se você gostou, deixe seu like, comenta, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, isso é muito importante. Muitos alunos apenas assistem a aula, mas não se inscrevem no canal. E ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Forte abraço a todos, que Deus abençoe.